A Dirce pelo espaço, obrigada, Su. E agradecer aos convidados, né, que aceitaram a gente fazer esse diálogo hoje sobre um tema tão importante, tão pouco falado, né, um tabu na nossa sociedade. E eu gostaria, né, de fazer esse diálogo entre uma pessoa que pesquisou, investigou, né, como diversas culturas e tradições lidam com o luto, a perda, né, com alguém que tem isso como rotina, né, que é comunicar a morte para pessoas que não estão acostumadas a falar sobre isso, né, eu mesma, né, antes de viver essa experiência, que daí relacionar tudo isso com a minha experiência, da perda precoce do meu filho com 3 anos, o Leon, que eu transformei em livro, e eu mesma, né, antes de viver essa experiência, era uma dessas pessoas que achava que a morte era uma doença contagiosa e o melhor que eu tinha a fazer era ficar distante disso, porque eu estaria protegida de alguma forma. Um dia, se for lidar com isso, que seja nesse impulso. Então, a gente não tem um letramento, né, sobre a morte e o luto, e é uma surpresa. Também não sei, né, se a gente tiver um letramento sobre isso, se a surpresa vai ser menor. São coisas todas que têm me afligido, me feito pensar muito nisso. E então eu agradeço Renato Nogueira pela presença e a Aline Afonso, né, ela é médica de cuidados paliativos lá do Hospital São Lucas. Quem intermediou esse encontro foi José Armando, obrigada, que é diretor médico lá do São Lucas. E o Renato, eu soube da existência dele, né, pela Aira, que é uma amiga minha do SESC, lá de São Paulo, e você fez um evento lá, o ano passado, no SESC, não sei se foi Bom Retiro, eu não lembro qual unidade, mas ela falou que tinha sido muito impactante a sua fala, e depois eu vim a conhecer você, e foi muito interessante. Como a gente não teve a oportunidade de conversar sobre como conduzir esse debate, eu pensei em fazer algumas perguntas, eu separei algumas perguntas para você, algumas perguntas para a Aline, daí depois, se vocês quiserem também perguntar coisas para mim relacionadas ao livro ou à minha experiência, fiquem à vontade, e em seguida a gente pode abrir para perguntas do público. Gostaria de perguntar para você, Renato, se a gente vive, né, aqui na periferia do Ocidente, onde o luto é um tabu e a morte, né, são temas tabus, e a gente vive numa sociedade em que se valoriza tanto a alegria e os prazeres, né, e a gente escanteia sentimentos de tristeza, de medo, né, mesmo que esse prazer e essa alegria sejam fakes, né, para a gente exibir nas redes sociais, se com essa configuração, né, social e cultural, se é mais difícil a gente lidar com a imposição da morte, né, e o luto decorrente disso. Boa noite, quero agradecer o convite, saudar a mesa, obrigado pelo convite. As pessoas estão aqui conosco, né? Vou tentar responder de forma curta, né? Mas falando um pouco do meu lugar de enunciação. Assim, eu tenho formação em filosofia, aí fiz um mestrado em filosofia e epistemologia da psicanálise, aí fui fazer o doutorado em filosofia da arte, né? E tenho uma formação acadêmica, mas eu faço parte de uma linhagem familiar africana. Eu estou até falando agora nessa minha viagem mais recente para a África, né, que eu estava com o Renato Barbieri, que é dessa região que é o África do Oeste, Reino Mandecá. E aí eu fiz um percurso algumas vezes, né, indo ao continente por várias coisas e para as histórias do meu avô. Pertenço a uma família que chama-se Guerruá de Geles, que isso a gente chama griot, de forma geral, que é uma profissão no contexto cultural africano. E aí eu tive uma vivência com o meu avô materno sobre a cultura griot. Então, desde criança, foi muito interessante essa vivência, e depois encontrar isso nas histórias, no estudo, lendo. Dito isso, minha formação na área de filosofia, eu me interesso por temas como aqueles clássicos, né? Qual o sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos, aquelas coisas todas. E a filosofia tem questões em relação conosco, com o mundo, né, com a natureza e com os outros, as nossas relações com esses entes. E a minha formação em filosofia, eu também faço um caminho que é com a antropologia. Então, esse trabalho sobre o México, por exemplo, é o 2 de novembro no México, é uma coisa muito diferente do nosso 2 de novembro, é muito intenso, muita festa. E meu interesse pela antropologia me faz também escutar um pouco outras tradições culturais.
De forma geral, a gente pode falar a partir de autores do campo da biogeografia, do campo da história e da antropologia, a gente pode caminhar para a ideia de que tem culturas mais cosmofóbicas e culturas mais cosmofílicas. Isso parte de um pressuposto que nós somos seres afetivos, uma definição que Antônio Damasio dá, que é um neurocientista português muito reconhecido no campo, que diz: nós somos máquinas de sentir. E a gente habita aquilo que não é novo na história da filosofia, que a gente chama de circuito de afetos. A família é um circuito afetivo, o trabalho, né, o Safato ele trabalha com esse conceito. Então a gente tende a querer estar num circuito afetivo de afetos solares, de mais expansão. É muito mais difícil lidar com aquilo que a gente pode chamar de emoções que diminui a nossa potência ou entrópicas, que desorganizam o sistema orgânico. E culturas que têm um medo muito crônico têm muitas muralhas. Então, lidar com o limite diante da perda da vida, do fim da juventude, fica muito mais difícil. Tanto que tem um mito ocidental, mito europeu, do Oriente Europeu, que é o mito do romeno, o mito do vampiro. O vampiro é uma síndrome, né? Da gente ser eterno e ser jovem para sempre. É uma fantasia que está conosco. Então, em culturas cosmofóbicas, é muito mais difícil lidar com a limitação. Não que tenha anjos e demônios, tem pessoas, mas os circuitos afetivos, eles modificam a maneira como a gente modula a nossa subjetividade. Aqui, entendendo subjetividade, nosso modo de pensar, sentir e desejar, que é alguma coisa com qual a gente, como diz o Kojève, né, nós temos desejos desejados. Então a gente tem um desejo que é desejado. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, quero casar, ter 2 filhos, uma vida assim assada, uma viagem por ano. A gente nasce com uma língua, nasce num contexto cultural, nasce com uma produção de imaginário. E o nosso imaginário é muito resistente a falar do limite, a falar do envelhecimento, a falar da perda. Então a gente conversa pouco sobre isso. Em culturas cosmofílicas, essa conversa é mais frequente. Não são culturas melhores ou piores, mas são culturas que têm maneiras diferentes de lidar. Vou dar um exemplo curto e vou passar a palavra, e tentando responder de uma forma um pouco indireta, mas talvez me faça entender. A gente tem muitos casos de feminicídio no Brasil. Ontem teve um movimento muito importante, né, pela vida das mulheres, e a gente entende que os homens são mais autores de violência. Isso tem muito a ver com a socialização masculina, que é uma socialização que usa muito mais recurso de força do que a feminina. A gente pega 2 povos que eu tive a oportunidade de escutar um pouco. A gente pega aqui os Guaranis, né, onde a Sandra Benite é minha professora, e as Ninuns, e pega os povos Chouk. Nessas culturas, a gente não tem taxa de feminicídio alta. Uma das hipóteses, quando eles têm menos interferência por fora, é porque nessa cultura os homens são considerados seres de sangue quente e mulheres seres de sangue frio. Então são mais racionais. Então, se os homens não têm uma temperatura afetiva controlada, eles podem resolver um problema usando violência, o sangue esquenta. Então, um garoto guarani não pode mudar de terra por isso, ele tem que passar por um ritual que tem um rio, para ele aprender a ter uma temperatura afetiva controlada e não se esquenta muito. Do mesmo modo, os povos Chouk, no continente africano. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns povos que têm mais tecnologias culturais para lidar com limites, né? Os Namakala, por exemplo, é complexo, mas os Namakala, como é que eles trabalham? Falam em setênios, onde tem os Namakalas, por exemplo, na África do Oeste, que é um conjunto de clãs, e eles trabalham com a ideia de cada 7 anos da vida eu tenho uma fase. E aí, quando eu tenho 12 ciclos de 7, a despedida pode ser feita com muita calma, 84 anos. Então tem um marco, né? Cada 7 anos é uma etapa da vida. Tanto que a família Kouyaté, eu tive contato com os Kouyatés, com os Jabatés, com os Sissoko, que são 3 grandes famílias, né, griots, de Gélios. E um dos patriarcas dos Kouyatés, ele fez uma festa, ele estava sentindo que a vida ia passar, a matéria, ia deixar a matéria, então ele chama todos os filhos, netos, bisnetos, para contar a última história em vida. Isso é uma comemoração, porque de repente ele prepara isso, todo mundo poder ouvir a última história dele, porque vai ser uma forma de eternizar na memória esse bom encontro. E depois que ele partir, quem não puder ir no funeral vai ser bom, mas já ouviu a última história dele. Nessa cultura, a relação com a morte é um pouco distinta.
como no México, né, por causa dos astecas. Relacionando a isso que ele acabou de falar, eu queria entender, né, o comportamento humano é vário e tal, mas se existe, né, entre as pessoas que vão receber essa notícia de morte, né, aquelas que têm a tendência a ter querer ter controle sobre as coisas, né, tem mais dificuldade de entender que a vida é impermanente, né, que nada é para sempre, que chegou ao fim, assim, e se existe alguma espécie de letramento sobre a morte para quem está passando por cuidados paliativos, tanto a pessoa que está prestes a partir, né, a fazer a passagem, quanto para os familiares. Bom, você tocou em pontos super importantes, né, porque grande parte do cuidado paliativo é comunicação. E comunicação, existe a comunicação com a família, existe a comunicação com o paciente. Então, tem pacientes que não querem aceitar o momento da morte. Não é que eles não queiram aceitar que a morte vai chegar, mas às vezes, quando a morte está mais próxima, eles se recusam. Existe isso sim, de pacientes que são pessoas que costumam mandar, que são mais autoritárias, ou que tiveram mais controle sobre as coisas, ou um modus operandi de muito controle, que eles querem fazer escolhas até o final. Então, às vezes, a forma como a gente conduz isso é, inclusive, oferecendo não é oferecer cardápio, mas você prefere assim ou você prefere assado? Você quer hoje tomar esse suco, agora, nesse momento? Eu vou dando escolhas para que a pessoa se sinta, de alguma forma, controlando. Não é fácil para a gente que comunica, é doloroso, mas é muito importante que se fale a verdade. Eu acho que uma coisa muito importante da morte, que por mais que todos nós saibamos que ela vai chegar, a gente não quer, né? Mas lá naquele momento, você aceitar que a morte está ali, você não estar lutando contra ela, e conseguir viver até aquele último segundo, torna a coisa mais suave, que eu falo que é o morrer em paz, né? Com as famílias, aí existem as dinâmicas familiares diferentes, de uns que aceitam, outros não, passa por questões financeiras, por questões afetivas diversas. Então, tem personagens que a gente já conhece dentro das famílias que vão ser os mais resistentes e que não vão aceitar, e que podem gerar algum tipo de ruído ou desagrado, né, diante da equipe do hospital. Mas, no geral, aceitam. O que não aceita vai ficar triste no final, e ok, e a gente tenta ao máximo acolher a todos, mas nem sempre a gente consegue, a gente fica frustrado com isso, né? Mas quanto à pessoa que está passando pelo processo de uma doença grave, acho que é muito importante que seja conversado sobre todas as opções e todas as coisas que vão vir a acontecer. E quando a gente está se aproximando realmente lá do momento da morte, eu acho que tanto com esta pessoa a gente conversa sobre o que vai acontecer e a forma como vai acontecer, como quando a família, se a família vai querer participar desse processo, se vai tolerar estar ao lado e o que acontece naquele momento, para que a vivência seja a melhor possível. Eu costumo dizer que se a gente sabe que a gente vai morrer, se a gente conhece que o momento da morte está chegando, talvez a gente tenha uma oportunidade que muitos não têm. Então, eu falo muito sobre a questão da despedida, dos agradecimentos, dos perdões, das pessoas se perdoarem, das conversas necessárias, dos silêncios também necessários, da pessoa às vezes tomar decisões do ponto de vista prático. As pessoas não levam em consideração que às vezes decisões práticas são muito importantes para a paz daquela pessoa, né? Então, às vezes tem uma questão financeira que ela precisa decidir, às vezes tem uma questão de um objeto que ela quer dar para alguém, uma homenagem que ela quer fazer. A pessoa que está indo também quer homenagear outras pessoas, né? Então, eu acho que nesse processo o mais importante é você escutar as pessoas e entender o limite de cada um. Não existe uma regra, não existe aquilo que eu acho que é certo, não tem o menor sentido eu achar que tem que ser de um jeito, né? E é o que a gente fala muito de você reconhecer o valor do outro. Para você reconhecer os valores do outro, você tem que escutar. E para você escutar, você tem que ter disposição. Você tem que estar do lado realmente. Muitas vezes não é o seu momento, né? As pessoas não vão falar o que eu quero ouvir na hora que eu quero, né? Então eu tenho que estar disposta em passar muitas vezes, em mostrar que eu estou disponível, em demonstrar que eu me importo com aquela pessoa e com aquela situação.
quando você cria esse elo, que é essa questão da empatia, né? Não gosto muito dessa palavra, mas ela é muito usada, as pessoas entendem. É, mas quando você se mostra disposto a escutar e você demonstra que você se importa, você abre um canal de conexão com a pessoa que muda a história daquela trajetória ali, né? Acho que eu te respondi. Em um dos capítulos você aborda a história de Antígona, né? E a importância do ritual de despedida, né? O direito, né, de enterrar na cultura grega, no caso, né? Porque as culturas orientais fazem a cremação, né? Mas o direito que ela busca esse direito, né, a vivenciar esse luto, a vivenciar essa despedida, né? E eu penso, né, que acho que deve ser consenso em todas as culturas humanas, acho que você pode confirmar ou não, que uma das dores mais excruciantes que uma vida humana pode experimentar é a perda de um filho, né, que eu vivi. E eu aceno isso no meu livro, sobre nessa tragédia pessoal que eu vivi, o quanto eu me sinto privilegiada por ter podido ter os cuidados paliativos. Eu tive uma longa jornada no hospital. O meu filho pôde ter uma morte com dignidade, ele pôde morrer no meu colo, né? E eu comparo, né, esse meu privilégio em relação a outras mães que têm os filhos assassinados e ainda são, né, ouvem, né, que eles eram bandidos e a culpa era delas. E o quanto eu me sinto privilegiada nessa tristeza de poder contar, né, com uma série de ferramentas para poder estar de pé hoje, que é contar com a rede de apoio da família e dos amigos, poder contar com a escrita, contar com terapia, a espiritualidade e o trabalho voluntário que me faz entender que a minha dor não é o centro do mundo, né, que existem outras dores. Isso me ajuda muito a elaborar o luto. E o que falar dessas mães, né, do Complexo da Penha e do Alemão, né, que foi um evento mais recente de uma chacina, né, no Brasil, país sem memória. Como essas mães podem fazer como Antígona, né, para lutar pelo direito ao luto delas, à despedida? Obrigado. Eu vou retomar bem rapidinho a primeira questão. Eu comentei alguns aspectos, mas a nossa cultura na periferia do Ocidente, né, tem algo que o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que tem ficando muito conhecido, ele fala sobre positividade tóxica. A cultura tem uma dificuldade em lidar com aquilo que é o limite. A gente opera numa fantasia infantil de onipotência, né? Que é todo poderoso. Tanto que a nossa própria estrutura simbólica de trabalho é a ideia do 6 por 1. O 6 por 1 é uma metáfora da tradição judaico-cristã da criação do mundo em 6 dias, descanso em um dia. A nossa própria dinâmica de trabalho reproduz isso. Tem muito a ver com uma fantasia humana de onipotência, né? De poder controlar as coisas. Dito isso, aqui para várias clivagens, né, várias camadas do fenômeno do luto, né, a perda de uma criança, né, esse momento, e como os recursos, né, ter recurso é importante, recurso financeiro, emocional. E aí, quando a gente fala de violência urbana, que é uma morte pública que atinge muitos homens, né, e tem marcadores, né, marcadores sociais, étnico-raciais, que estão presentes, né, jovens, pretos, pardos, a sua maioria nesses conflitos. Então, ali, tanto que nascem mais meninos que meninas, mas quando faz 25 anos, as mulheres já estão ultrapassando os homens, porque se começa a morrer em acidentes, tudo isso. E aí, as mães da Penha, as mães de Jacari, a gente tem um problema que a gente não consegue fazer um debate público qualificado para discutir quais são dispositivos públicos de investimento numa sociedade que sabe lidar com o luto, com a perda. A gente não fez um ritual público coletivo para as mortes ligadas ao COVID, a Covid-20, Covid-23, 21, desculpa, Covid-19. Né? A gente não fez um ritual público, porque o ritual tem esse papel. O ritual tem um papel de nos organizar. Como nós somos seres afetivos, a gente, se não tiver um manejo emocional, a gente pode, a grosso modo, né, explodir ou implodir. A gente pode recorrer a um adoecimento, é uma característica de um sistema que tem medo crônico, que está em estado de sofrimento. O sofrimento não vai deixar de existir, mas ele pode ser manejado. O ritual é importante para isso. Ninguém faz isso só.
Então, as questões de classe mudam e o que a gente precisaria é política pública, ou seja, as secretarias municipais, estaduais, os ministérios que lidam, né, com a questão de justiça e violência, precisam se mobilizar para a gente ter dispositivos que podem ocorrer no acolhimento, pode ocorrer em relação aos cuidados paliativos. Então, a gente precisaria de políticas públicas. Tem muitos projetos viáveis, aí depende, obviamente, de muitos fatores, mas é isso, não dá para fazer só. Então, o ritual, como a Antígona clamou, é fundamental fazer alguma coisa para organizar essa experiência. Porque quando a experiência está desorganizada, é como trauma. Trauma é alguma coisa que faz parte da vida humana. Mas quando a gente não tem mecanismos de sistematizar esse trauma, organizá-lo, isso pode criar, expressão gatilho, que tem problemas, mas pode criar justamente momentos em que as coisas acontecem de forma descontrolada. E a gente tem, então, pessoas que podem estar numa situação de desorganização emocional muito grande. Então, isso é um grande problema. Eu diria assim, aí, né, é um problema de ordem emocional, sem querer ser reducionista, mas compreendendo, a gente precisa de um espaço para poder elaborar. Minha primeira experiência com morte foi com 6 anos, um tio, irmão da minha mãe, lá do meu lado materno, querido, eu fui ao enterro. Ter ido ao enterro, acho que aquilo foi decisivo na minha trajetória. Ter ido ao enterro e compartilhar conversas de adultos. Eu estava lá, não tinha... foi toda a família. E aí eu ver o enterro, me despedir do meu tio, ajuda a sistematizar. E aí, respondendo a pergunta, para passar a palavra, eu diria, a gente precisa de políticas públicas para falar das mortes, e morte violenta. Falar desse caráter que está popular a expressão, necropolítico do Estado. Isso é um problema grave. Tem uma política de morte, né, pública, na cena pública. Eu tenho pensado muito nessas mães, quando houve, né, aquela imagem, né, daqueles corpos estendidos ali na rua, eu só tentava emanar, assim, energia para elas, assim, para essas mães, eu pensava muito nelas, assim, e de fato, quero me envolver com grupos de apoio de mães, tenho procurado por isso. Em São Paulo, cheguei a falar com o vereador, gostaria de emprestar minha voz para isso, porque de fato eu me sinto privilegiada dentro dessa tragédia, sabe? E é importante para a gente falar, né? Às vezes a gente acha que não vou falar, muitas pessoas me abordam, têm medo de falar, como se eu esquecesse em algum momento o que aconteceu, né? Então, é o contrário, a gente quer falar, né? E então, mas é isso, faltam equipamentos públicos, faltam equipamentos, assim, não há políticas públicas para isso, né? Também por ser um tema tabu e por essa população ser marginalizada de todas as formas, né? A gente é diferente ao nascer, ao morrer e também para elaborar o luto, né? E daí eu queria só mudar um pouquinho de assunto, perguntar uma coisa para você, que também é uma questão que fica na minha cabeça, que, né, quando a gente está enfrentando uma doença muito grave e passa pelos cuidados paliativos, eu tive o privilégio de ter, né, os cuidados paliativos para o meu filho, e a gente quer todas as drogas que a medicina dispõe para buscar essa cura, né? A gente quer manter essa pessoa conosco o máximo de tempo possível. Eu cheguei a pensar que eu queria o meu filho entubado, só com a mãozinha quente dele, sabe, segurando assim, né, para aliviar a minha dor. Mas e hoje eu me coloco, né, nossa, eu acho que eu submeti o corpo dele a coisas inimagináveis, porque a medicação de primeira linha não funcionava, a gente recorria à segunda. E, assim, foi exaustivo. E hoje eu me culpo às vezes, né? Não quero me prender a esse sentimento de culpa por tê-lo submetido a tudo isso. Então, eu queria saber se existe um limite, né? Porque eu falei para a médica, eu quero tudo, né? Se tiver a terceira medicação, vamos lá. Mais uma dose de quimioterapia, mais e mais. Se existe um limite para isso. O que é esse tudo, sabe? Uma ótima pergunta. A gente vive isso com muita frequência, né? Então, existe limite? Existe. O limite está dentro de uma técnica médica, ética, né? Então, existe indicação técnica. Então, a escolha não foi sua, Marina. Não foi você que submeteu o Leon a absolutamente nada. Foi feito aquilo que se sabia que podia surtir um efeito positivo. Quando a gente olha para uma determinada situação, e aí tem parâmetros técnicos para isso,
E a gente enxerga que a partir daquele momento nada que se faça vai mudar o rumo para a morte. A gente não faz. Não é a família que vai fazer essa escolha. Essa escolha ela é uma escolha técnica. E, inclusive, é injusto algum médico perguntar para a família o que a família quer ou o que não quer que seja feito. Não é dessa forma. O que a gente coloca para a família é: família, as coisas vão acontecer de tal forma. Vocês já elaboraram isso? Já conversaram sobre esse assunto em algum momento? Imagina o momento da morte, como pode acontecer? E aí tem pequenas escolhas que podem ser feitas, mas que elas só são oferecidas pelo médico se tecnicamente o médico sabe o que está falando e ele tem uma decisão. E aí ele vai compartilhar aquilo com a família até para ser menos sofrido para a família ir entendendo o cenário onde está. Mas do ponto de vista de medicação, existe indicação técnica. Eu vou contar aqui casos. Não tem muito tempo, a gente teve uma pessoa que era dessas pessoas muito autoritárias e tal, com uma mãe que tinha uma doença que não era mais tratável, era final de linha de um tumor de sistema nervoso central. Ela sabia disso desde o momento que a mãe recebeu o diagnóstico e ela não se conformava da gente não dar mais uma linha de quimioterapia para a mãe. E ela queria participar de um estudo, entrou em contato com uma pessoa em São Paulo que queria participar. E aí, assim, a gente diariamente ia conversando com ela sobre isso, e ela não aceitava, não aceitava. Eu tive que chamar o chefe, o coordenador geral da oncologia, para se sentar na frente dela e explicar para ela: não será feito, porque não tem indicação de fazer. Eu espero que eu tenha te ajudado. Então, assim, escolha de medicação, não existe escolha da família, a escolha é sempre uma escolha técnica. Existem outras coisas que a gente compartilha com a família, que essas sim, a gente pode tomar decisões juntos, mas só vai ser oferecida pelo médico se aquele caminho ele é inexorável para a morte. Assim, a gente sabe que não será diferente disso, e aí dentro deste caminho a gente pode fazer escolhas de fazer ou não determinados procedimentos. Mas o médico só oferece isso quando realmente não tem mais chance de sobrevivência. Tá? Queria perguntar para você, de todo esse estudo maravilhoso, interessantíssimo, sobre como as culturas lidam, né, com esses temas, que é isso, a gente sabe, né, talvez a nossa única certeza, talvez uma hipótese, né, de a gente construir tanta coisa, querer deixar um legado, porque a gente sabe que é breve, né, esse pacto que a gente tem com a unidade, com a vida, né, ferramentas que você pudesse nos trazer, compartilhar com a gente, ferramentas interessantes para lidar com isso de uma forma mais saudável, né? Porque se a gente fica, né, nas fases do luto, eu dividi o meu livro, eu escrevi como uma psicografia, assim, né? Que era escrever nos dias subsequentes à passagem do meu filho, era a única maneira de detê-lo comigo, assim, né? Então foi uma necessidade. Depois que eu fui entender que talvez ele tivesse valor para ser publicado, né? Para dividir essa experiência com outras pessoas que estão passando por momentos semelhantes. E daí eu dividi os capítulos, dividi em capítulos das fases do luto, da Elizabeth Kubler-Ross, que você cita também, né? Então, depressão, barganha, aceitação, negação e raiva, né? As fases do luto, que não são lineares, né? No meu caso, eu sentia todas essas fases ao longo do mesmo dia. Mas se a gente não elabora, a gente corre o risco de ficar na fase da raiva, né? Revolta, eu estou fechada para o mundo, não tenho mais direito a viver, não quero mais viver, né? E não encontrar um sentido. Então, para a gente lidar de uma maneira mais saudável, né? Com a perda que pelas quais todos nós passamos, algumas ferramentas, estratégias interessantes que você encontrou. Como é que eu percebo? Eu acho que tem uma coisa que faz parte da nossa cultura cada vez mais, que é fazer uma linha do raciocínio, né? O que é da ordem pública, né, tem muito sido, o que é privado tem virado público, por exemplo, publicações em redes sociais. Pessoas publicam muito a vida, é uma instância. E tem as instâncias das soluções dos dispositivos universais. Eu acho que isso é uma questão que a gente chama atenção, porque é algo que tem a ver com o mercado, né? Como é que eu tenho um dispositivo, uma ferramenta, que ela universalmente é válida? Como é que eu vejo esse mergulho antropológico?
a gente está falando de culturas variadas e que histórias que são singulares, né? A maneira como eu elaboro. O que eu acho importante? Ter circuitos afetivos que são consolidados. Então, um exemplo aqui, na cultura negra afro-brasileira, tem o Gurufim. No dia que Arlindo Cruz ancestralizou, no outro dia teve o Gurufim, que ficou muito, que eu até passei, por acaso, no dia, eu estava chegando no Rio, tinha vindo de um compromisso, ia viajar, mas aí eu passei pela porta do Império, né, Império Serrano, ali em Madureira, eu acabei passando por lá, e o Gurufim é um cetáceo, né, família dos golfinhos, mas é uma manifestação que tem a ver com a cultura iorubá, com as questões dos os orixás das águas, e aí o Gurufim é festejar, é aquilo que a gente pode como beber o morto. E é isso, é uma festa em que as pessoas falam todas as lembranças e memórias que foram muito boas no convívio. Ah, como conheceu fulano? Conheci de tal forma. Outro conta um caso engraçado. Alguém conta uma coisa que foi uma enrascada. E as pessoas conversam e bebem a noite inteira. E tocam samba. Então, é uma coisa que serve para isso. Participar do Gurufim e sambam, e dançam, e falam as histórias boas. O que ele falava? Ah, lembra daquela história? Ah, você não lembra aquele dia a gente foi para tal lugar? Então, você tem esse mecanismo. Agora, para quem tem uma vida... Então, eu fui criado em Oswaldo Cruz, né? No Madureira, que é um lugar, né? Oswaldo Cruz Madureira, que tem a Portela do Império. Então, a Portela, eu sempre ouvi o samba da Portela, né? Monarca, o Garoto, Trem do Samba com Bete Carvalho, né, uma galera do samba, né? Então eu fico pensando, aí faz sentido na minha trajetória, né, ter Gurufim. Agora, será que faz sentido para todas as pessoas fazer o Gurufim? Então, como é que eu vejo? Se uma pessoa está muito descolada de qualquer prática ritualística, comunitária, ela fica mais fraca para poder lidar com as tensões sociais, porque ela está isolada. E tem uma tendência dessa, né, esse American Way of Life, uma coisa, a pessoa que se faz por si própria, a pessoa que é muito corajosa, tem que ser uma pessoa que tem lugar para fraqueza, eu diria isso. Quais são os territórios que essa pessoa pode ser fraca, porque esse território eu posso ter uma experiência ritualística. Como é que a gente vai fazer? Vai ter que ter uma singularidade nessa experiência, porque não vai servir para todo mundo. Então, eu tenho partido de um pressuposto filosófico, eu defendo zona de conforto, né? Eu não defendo sair da zona de conforto, eu defendo harmonia, defendo que a gente possa estar equilibrado, que você não ultrapasse o seu limite. E aí eu tenho que ter uma comunidade que é um território saudável, que tem afetos potáveis, como diz a Geni Nunes. Você quem conhece a Geni Nunes, uma psicóloga guarani, que tem um trabalho muito interessante, que tem uma formação guarani, e ela juntou o mundo dela, né, como doutora em psicologia, com tentar perceber, entender como é que no mundo guarani são feitos, né, rituais para a gente lidar com as coisas na vida. Então, é bem interessante, seria isso. A gente precisa entender qual a nossa trajetória. Se eu sou uma pessoa perdida no mundo, não tenho localização, vai ser mais difícil. Porque eu vou procurar uma saída que que não é customizada. E essa solução é customizada. Então, o que a gente pode fazer é ajudar a pessoa a fazer esse percurso, né? E eu diria o Gurufim é o que eu gosto. O Gurufim é o que eu gosto, porque você consegue celebrar aquela pessoa bebendo a noite toda. E samba. Samba sempre. Eu não sou carioca, mas a minha alma é carioca, viu? E Aline, queria te perguntar, flertando com a morte ali sempre, né? O quanto isso te ensina sobre a vida, né? Se você dá mais valor à sua vida, busca ter uma vida mais significativa, né? Exercendo todas as suas potencialidades, porque eu acho que esse é o grande presente que vocês, que têm essa profissão tão importante, que é estar no cuidado no momento que a gente está tão fragilizado, tão vulnerável, vocês estão ali conosco. Eu achava que professor era a categoria mais importante na sociedade, e hoje eu equiparo com o pessoal da saúde, porque o hospital era uma coisa muito distante da minha vida, e eu morei em 3 hospitais por 1 ano e 7 meses, e agora eu sei. Então eu queria saber o quanto a proximidade, né, com a morte te faz querer viver melhor. Eu acho que não é só a proximidade com a morte, né? A proximidade com a doença, com a fragilidade humana. E o quantas vezes a gente assiste pessoas, o discurso é sempre o mesmo, né? Assim, ele estava bem até ontem, doutora.
Ontem, né, a gente saiu e fez não sei o quê, e agora ele está assim. A gente perceber que a vida não está no nosso controle como a gente gostaria que estivesse, né? Então, o viver o presente eu acho que é a coisa mais importante, e eu levo isso para minha vida sim. Então eu tenho meus rituais, eu uso alguma coisa de arte porque eu preciso, né? É a forma que eu tenho de botar para fora um pouco essa questão sentimental mesmo, porque mentira a gente falar que vive uma coisa no hospital e vai para casa e esquece. Não esquece. Quantas vezes eu peço colo para os meus filhos, eu falo assim: "Fico com a mamãe hoje, vamos assistir um filminho aqui junto?". E às vezes eu compartilho com eles histórias tristes que eu tô vivendo. Digo: "Mãe, mas você tá chateada hoje?". Eu falo assim: "Tô, porque hoje eu tô vivendo tal coisa assim, assim, assim". E já aconteceu da gente perder amigos, pais de amigos, né, assim, eles vivem isso junto comigo e eu sempre converso muito com eles sobre isso. Então assim, eu uso a arte, atividade física acho que todo mundo tem que usar, né, mas a coisa do dar valor a cada dia. Eu acho que tudo que a gente faz, o importante está no presente, e a conexão com as pessoas, então, eu uso, porque eu acho que é isso que salva a gente, né. Não faz a vida não faz sentido se a gente não sentir. Com certeza. Eu acho que eu vou fazer mais a última pergunta para cada um e daí abrir para vocês. Eu queria perguntar se nesses estudos que você fez, se há algo em particular em relação à perda precoce, né, à morte de pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma trajetória aqui nesse plano para exercer o máximo as suas potencialidades. Eu não procurei sobre livros com esse tema e é muito difícil, né, porque não é algo esperado, né, e isso às vezes revolta, né, a possibilidade de uma vida interrompida. Então, queria saber se você tem algo a falar sobre isso especificamente. Talvez tenha algo interessante, aí vou pensando junto com você nessa questão, né, sobre perda precoce, mas eu acho que tem algo curioso quando você fez uma formulação, né, talvez a categoria mais importante seja, a medicina, o cuidado, se fosse, talvez fosse os professores, as professoras, depois pensei outra coisa, eu acho que tem algo, um fundamento em algumas culturas, que a gente tem um pedido por exclusividade, por uma certa terra prometida, que tem a ver com um certo imaginário, que é assim, como é que eu chego no lugar do sucesso, da vida perfeita, tem um grau de idealização, né, que é um certo paraíso, que a gente teve um paraíso que foi perdido, simbolicamente, a gente quer voltar para esse paraíso. Então, aí tem esse lugar. E aí, essa questão da perda precoce, eu acho que vai depender dos sistemas filosóficos ou religiosos. E alguns sistemas, você até comentou comigo, está falando sobre a questão da criança que quer ir para o Orum, que é uma forma de pensar a partir da espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, fala daquilo que é da ordem do invisível, aquilo que a gente não tem como materializar e quantificar. E aí, dependendo do sistema religioso, essa perda pode ter a ver com uma história dessa família, como é que essas coisas se deram, que são formas de tentar encontrar um nexo, né, um sentido para isso. Eu acho que esse que vai ser, ou seja, qual seria o sentido dessa perda dessa pessoa que está muito próxima da ancestralidade, porque a pessoa que está chegando, ela veio de um mundo invisível, ela era espírito até bem pouco tempo, e ela toma matéria, mas ela tem uma história que pode ser na linhagem dessa família. Então, eu diria que não tem uma resposta única, porque depende de qual sistema a gente teria que mobilizar para pensar sobre isso. E aí cada sistema vai ter uma certa diferença. Para falar de todos, de vários sistemas, né, eu diria que vai ter uma singularidade cada caso. Aí o que seria interessante para compreender, né, entender a sua história, a sua trajetória, a da sua família, a espiritualidade, religiosidade, para a gente encontrar aí um sistema que possa ajudar a enfrentar suas perguntas. Então, não posso te dar uma resposta pronta de um sistema sem entender mais a sua história, a sua trajetória. Eu ainda não li o livro, vou ler, vou ganhar, tá aqui, né? Entendeu? Porque a gente tem muito essa coisa. Como é que a gente faz isso? Eu dependo muito das circunstâncias. É que nem categoria mais importante. Quais são as circunstâncias para a categoria mais importante? Pode ser um contrabaixista que me alegrou. A gente tem uma tendência a querer criar o mais importante, o mais poderoso. Isso faz muito sentido nos jogos, no jogo, mas isso é no lúdico, na brincadeira.
na vida talvez não tenha o mais importante. Todo milagre de estar vivo já é muito importante. Estou pensando, sabe, aí muda, pensando assim, muda o eixo interpretativo. Eu estou pensando muito nisso. Aí a gente pode continuar conversando sobre isso. Não sei se fez sentido, melhor se estou para... Eu não perguntei qual era mais importante, se havia alguma coisa que tinha chamado a atenção em alguma cultura sobre essa temática, entendeu? Da perda precoce, né? Porque não, de fato, não é o esperado e é mais raro de acontecer, né? Era nesse sentido, mas não que... Não entendi, mas acho que o budismo não parece, mas talvez o budismo tenha algo que nos ajude, porque a personagem, né, dos contos do Buda, justamente ela perde um bebê. E aí ela fica com uma dificuldade de lidar. Eu acho que talvez seja um estudo, os Tripitakas, que são os estudos orais do Buda, talvez a partir dali a gente possa pensar um estudo sobre a perda precoce, que é uma coisa que as pessoas fazem pouco. Aí dá uma monografia, uma dissertação de mestrado. Mas, entendeu? A gente pode pensar a partir dali, seria uma alternativa. Eu iria por ali, para elaborar. Né? É uma dissertação. Né? Sim. E uma pergunta mais técnica, Aline, para a gente finalizar, seria como expandir, né, esses cuidados paliativos, porque não sei se você está apta a responder isso, mas é isso, né? De novo, reitero, né? Dentro da minha tragédia pessoal, me sinto privilegiada por ter podido contar com tanto cuidado, com tanto respeito, né, nesse momento tão difícil. E como é isso, se você tem um panorama, sabe, como funciona isso em locais que não são privados, né? Bom, primeiro que cuidado paliativo hoje é muito mais falado do que já foi, né? Antigamente realmente era um tabu, era uma coisa assim, eu andava pelo hospital, era urubulina, né? Assim, era uma coisa terrível. E hoje já não é assim, os pacientes chegam falando a respeito. Eu trabalhei no sistema público e eu te digo que dentro do sistema público tem muita gente fazendo cuidado paliativo, alguns de forma organizada, outros não. Então nem sempre é um serviço de cuidado paliativo completo, mas pessoas que sabem, muitas pessoas que têm formação envolvidas. Então, de alguma forma, essas pessoas acabam se aproximando e ajudando, né? Existe hoje, né, um plano de elaboração de cuidado paliativo, inclusive ambulatorial no município, com a ideia de que haja conexão do atendimento ambulatorial com atendimento na atenção primária e o atendimento hospitalar, que é o sonho, né? É o que a gente gostaria que realmente acontecesse, que todo mundo tivesse acesso. Eu não acho que esteja tão distante assim de acontecer. E o cuidado paliativo, como ele vai muito além de uma formação, porque ele não é uma especialidade, ele é uma abrangência. Então, o que eu gostaria realmente é que, como cada vez mais se fala sobre isso, que todos conseguissem fazer um pouquinho do cuidado paliativo, né? Então, qualquer especialidade médica que o médico soubesse lidar com a terminalidade diante da sua especialidade, como todos os profissionais da saúde, né, que estivessem envolvidos no cuidado de alguém, tivessem essa sensibilidade de entender o que é o cuidado paliativo, que nada mais é do que realmente cuidar do outro, respeitar o outro e cuidar, independente de medicação ou não, não é sobre isso, né? Acho que é isso, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Eu queria perguntar uma coisa, mas é fora até dessa... Eu tenho notado pessoas que, com a longevidade, já aos 96, 98, assim, eles pedem para ir embora, é o contrário. Eu tô lidando com isso em algumas situações. Estão limitados em questão de visão, de movimento e tudo mais. Não sei tratar isso, me dá uma angústia, sabe? De dizer, bem, você está aqui, né? E ele pede para ir e não tem essa previsão, né? Essa luz no fim do túnel, quer dizer, esse escuro, né? Como é que a gente faz para lidar com esse fim? Você fez uma pergunta muito difícil. Não, muito mesmo, né? Assim, então, no Brasil,
a gente não tem morte assistida, né? Não eutanásia de jeito nenhum, nem suicídio assistido. Existe um movimento grande, hoje liderado pela Luciana Dadalto, que fala sobre isso. E aí aqui eu não vou colocar a minha posição, mas já existe essa conversa, que seria um respeito à vida humana de alguma forma também. Mas a gente não tem muito o que falar para uma pessoa numa situação como essa. Eu vivo isso com muita frequência. E o que a gente procura é chamar a atenção ou proporcionar aquilo que são os prazeres para essa pessoa. E talvez nessa situação o mais importante seja a gente preparar a família para que quando essa pessoa realmente adoecer, a gente entender que está no final da vida dela e não postergar o momento da morte, já que já é uma vida sem qualidade. Então essa eu acho que é a grande oportunidade, né? Porque dependendo da relação que é criada dentro de casa, a pessoa, na hora que chega dentro do hospital, acompanhado do filho, estou dando exemplos de relação pai-filho, né? O filho não se lembra disso. E às vezes eu estou lá conversando, assim, eu passei agora, tá? Isso, situação de semana passada. A senhora, 97 anos, fez um AVC de tronco, não interagia, estava em coma, e o filho não queria nenhuma forma de limitação que permitisse que aquela senhora falecesse, de forma natural. Conversando, aí você conversa, né? Ó, tempo para conversar. Quando eu fui conversando, a família começa a me contar várias histórias em que ela já falava sobre isso. E que a vida dela não tinha qualidade, e que, meu Deus do céu, por que minha hora não chega, minha filha? Chega, já fiz o que tinha que fazer nessa terra. E aí eu fui buscando dessas conversas, fazendo com que o filho se lembrasse, e a gente aí vai juntando mais gente da família, amigos e etc, para que fosse permitido, né? Então a gente não pode acelerar o processo, o cuidado paliativo não é sobre isso, mas de permitir que ele aconteça de forma natural e dando o conforto que a família precisa. Eu acho que a oportunidade está em abrir essa conversa para a família, para que a família enxergue isso, para que não se atrapalhe no momento em que a hora chegar. Sobre a distanásia, né? Que é o princípio médico básico é não causar o mal. E quantas vezes na busca pela manutenção da vida a qualquer preço que a gente acaba tendo são médicos atuando na distanásia. E aí eu acho que a gente vai ser uma sociedade bem mais madura quando a gente começar a entender o que é distanásia e a entender que aí os limites técnicos que não são oferecidos à família passam por isso, porque o princípio médico passa por não causar o mal. Eu vou voltar. Essa questão já foi respondida, foi bem comentada, né? A distanásia, como se trata. Voltar para a sua questão que a Marina trouxe sobre morte precoce. Eu acho que a gente pode achar alguma coisa nos programas de pós-graduação de ciência da religião de uma universidade indiana, algumas universidades indianas. Porque aí eles têm programas de ciência da religião que aí tem uma discussão, tem linhas, né, de pesquisa com o budismo, com o hinduísmo, e que aí faz isso. Então, seguramente deve ter uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Eu não consigo agora, estou sem meu computador, não consigo mobilizar para pensar o programa especificamente. Mas hoje em dia é muito mais fácil. No meu tempo de mestrando, quando tinha 22 anos, quando eu entrei no mestrado, aí tinha que pegar tudo na biblioteca, a maior dificuldade de pegar as coisas, né, nos anos 90, hoje é mais fácil. Então, eu diria programa de pós-graduação, ciência da religião, na Universidade de Nova Delhi, eu acho que pode encontrar alguma coisa, só para lembrar aí. Tem que procurar lá no marcadores, nos índices lá. Tá? Que bom. Que é isso? Marina, eu ainda não li o livro, já está aqui, vai ser a leitura do final de semana. Você falou sobre o que você fez para lidar com o luto no primeiro momento que foi a escrita. Mas a gente sabe que o luto ele é permanente, né?
eu não vivi a mesma coisa que você, mas eu perdi um pai muito jovem, e aí a gente vive com isso, eu acho que a gente vai aprendendo a viver. Hoje, que já passou um pouquinho mais de tempo, o que você está usando hoje para passar por esse momento ainda? Eu costumo dizer que eu tenho uma série, né, disponho de uma série de ferramentas que me mantém de pé. Até por isso que eu falei, né, que eu me considero privilegiada dentro dessa tragédia, porque eu posso dispor disso tudo, né, que é um conjunto de coisas, não é uma coisa isolada. É a escrita, é a rede de apoio da família e dos amigos, a terapia, a espiritualidade que eu passei a desenvolver depois da passagem dele. Eu era totalmente agnóstica antes de viver essa experiência. E hoje eu sou super sincrética, tenho um altar em casa com uma imagem de Iemanjá, uma Nossa Senhora Aparecida e Krishna, que são as religiões que eu mais gosto, né? Candomblé, catolicismo e hinduísmo. E também o trabalho voluntário, isso é muito fundamental para mim, porque me faz dimensionar a minha dor, me colocar, né, no meu lugar, assim, de não ficar, né, presa a essa fase do luto que é a mais devastadora, na minha opinião, que é a revolta, né. E eu me dei conta disso um dia que eu estava caminhando e esbarrei numa pessoa na rua, e daí eu virei assim e sorri, e eu sou uma pessoa muito simpática, eu sorri e imediatamente depois eu falei, não, eu não sou mais essa pessoa, eu não vou mais ser essa pessoa simpática. Quando eu me dei conta de que não, eu não quero ficar estacionada ali, eu preciso encontrar um novo sentido para viver. Eu acredito que o meu filho saiu do ciclo de samsara, né, que é um termo do hinduísmo, né, de ele não precisa mais ficar nesse plano terrestre, né, em que a gente conta com a natureza conosco, tá conosco aqui nos guiando, mas a vida é feita de sofrimento, né, e enfim, é uma gama, né, de sentimentos que a gente está, e a gente ter a consciência de que eu não vou ficar estacionada num determinado sentimento. Isso acho que é importante, a gente saber que nada é permanente, né, e a morte me ensinou muito isso. Então, assim, eu considero que é uma série de coisas, mas, de fato, meu coração é amputado e ele vai ser amputado para sempre, mas eu acredito que o meu filho se liberou do ciclo de samsara, ele não vai mais precisar encarnar num corpo humano, ou um corpo, a matéria, né? Mas, pelo menos nesse plano, mas eu ainda estou aqui, eu não fui. Então, se eu estou aqui, eu preciso fazer coisas ainda, né? Então, eu acredito muito nisso. Isso me mantém muito de pé e querendo fazer coisas boas, né? E crescer. E eu não quero morrer quando chegar a minha hora da mesma forma como eu estou hoje. Eu quero estar melhor e eu quero deixar a minha marca, e eu sei o meu propósito. Isso é importante, né? A gente tem um propósito, um sentido na vida. Eu tenho isso muito claro e eu quero fazer o melhor para exercer isso, assim. E ele não está aqui, mas eu estou, sabe assim? Sofreu esse trauma também de perder um filho muito jovem e de repente, e ela disse que um tempo depois ela falou que a dor foi tão grande que quando ela viu que ela sobreviveu, ela se achou que ela era muito poderosa, porque a ideia é que eu não vou resistir a uma dor desse tamanho. E a partir do momento que ela viu que ela resistiu, ela sai. Você já teve esse momento de achar que já que superou a maior dor do mundo, tem um poder extra? Como é que é isso? Nossa, eu nunca coloquei nesses termos, assim, não. Até porque a espiritualidade que eu mais me aproximo, que é o hinduísmo, né, a gente aprende ao contrário, assim, que é a gente se desapegar cada vez mais do ego, sabe? De se desidentificar com isso, essa matéria, sabe? Que é transitória. Então, de fato, né, não existe um apego maior no mundo material do que o apego de uma mãe a um filho, né? E esse apego foi rompido, né, contra a minha vontade, né? Então, de fato, isso eu aprendo continuamente como viver com esse apego rompido, né? Mas eu não vi na perspectiva de um superpoder, justamente porque eu estou cada vez mais vendo que eu sou um grãozinho de areia aqui, né?
que o meu poder é limitado, né? Que são as pequenas revoluções que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. É um pouco o contrário, assim, que eu sinto, né? Mas eu acho que eu não tenho mais medo da morte, né? Nessa perspectiva, acho que sim, né? A gente não tem mais medo de nada, assim, sabe? E também, se eu tivesse... Sobrevivi a isso. Se eu tiver uma doença grave tão grave quanto a dele, talvez eu não vá querer me submeter a todo esse tratamento, né? Então, talvez isso, assim, eu não vá querer fazer nenhuma intervenção. Mas acho que é isso. Eu ia te perguntar também. No livro, você retrata muito bem a sua experiência, né? É realmente muito tocante. Mas você conta um pouco de rituais de dentro do hospital, na verdade, aquilo que o hospital permitia, né? De você ter o seu filho no seu colo, né? Nos momentos finais, de ter te sido permitido. Você viu isso acontecer com outras mães? Você sabia que seria assim na hora que chegasse esse momento ou não? Foi uma surpresa para você? Foi uma surpresa, porque eu não queria falar muito sobre isso, sabe? Mas eu já estava vendo, ali quando os últimos 15 dias eu já sabia que não tinha mais jeito, e daí eu fui aos pouquinhos não querendo mais tudo, né? Tudo, eu não quero mais tudo, né? Então eu já sabia que estava acontecendo, e ele teve uma melhora temporária na véspera. Eu acordei, mas daí eu já olhei o monitor, eu vi que estava tudo errado, já olhei os exames e vi que a acidificação ali do sangue que era incompatível com a vida. Eu já sabia que aquele número era incompatível com a vida, eu já tinha ouvido essa frase de longe. E daí eu já estava, tanto que quando ele faleceu, né, eu senti alívio, foi o sentimento que eu tive. Primeiro sentimento foi alívio, sabe? Então eu já estava preparada já nos últimos dias, e às vezes eu acho até que ele permaneceu tanto tempo assim para me dar força, sabe? Porque daquela cama ali, o último ano de vida dele, ele não comeu, né? Ele só se alimentava por meio da gastrostomia, que o fígado dele estava muito prejudicado. E ele, não obstante toda essa interferência, né, esses procedimentos tão invasivos aos quais ele era submetido, era ele que nos dava força. Então, acho que e antes dele ser entubado, para depois fazer a passagem, ele falava que ele ia passear sozinho, e ele adorava passear conosco, né, e ele falava, não, eu vou sozinho. Então, não sei, também tem coisas, né, sinais, né, depois que eu me abri para a espiritualidade, a gente começa a captar e a... Exatamente. Vai dando respostas, né? Impressionante. Sim. Depois que a gente se abre, né? Essa questão da onipotência, a gente vai ficando nesse lugar também, né? De a fragilidade, a vulnerabilidade. O Schopenhauer, ele tem uma formulação que ele fala que os sistemas religiosos, quando a gente está diante de uma situação limite, a gente, de alguma forma, busca mais essas respostas, mas não é que seja ruim, né? Porque é isso, né? Quando tem alguma coisa diante da morte, doença, o fim de alguma coisa, a gente consegue ver que tem algo invisível que a gente não dava muita atenção quando tinha, digamos assim, um superávit, né, de energia, de força, né? Então, mesmo no ápice da força, talvez como a gente pode aprender quando vê o limite, né, da vida, como isso talvez seria pedagógico para toda a sociedade, né? Seria pedagógico para toda a sociedade. Me fez lembrar de duas coisas. A minha avó sempre fala, ela tinha pena de mim, assim, por uma profunda pena de mim, porque eu não acreditava em nada, né, nem nada acima da gente. E ela sempre falava para mim, você tem que conhecer Deus no amor, é melhor conhecer Deus no amor do que na dor. Ela sempre falou isso para mim. E eu até zombava um pouco, né, das pessoas, eu achava fraqueza, sinal de fraqueza, ter religião. Não, que isso, são só pessoas fracas, na minha perspectiva era assim, não consegue aguentar a vida, né, é isso mesmo, vamos lá de peito aberto, eu era essa pessoa.
não era uma ateia praticante, eu só não me interessava. Eu falava, quem sou eu para, né, definir que não existe nada sobrenatural? Mas não me interessavam essas conversas, né? E hoje eu agradeço, eu acho melhor eu ter conhecido Deus na dor do que não ter conhecido, sabe? E eu tive provas nessas abordagens religiosas que eu venho pesquisando, né? Inclusive, esse vai ser, não meu próximo livro, mas um sucessivo, sobre o meu percurso espiritual depois da passagem do Leon, que me interessa muito, assim. E quero terminar numa meditação vipassana e fazer um ritual ayahuasca. São as duas coisas que eu quero fazer, experimentar, para poder colocar no livro, sabe? Mas e outra coisa também, só para concluir, eu li uma frase, sei lá, nessas pesquisas todas que eu tenho feito sobre esses temas, que é, se somente o sofrimento ensinasse o sofrimento, a sociedade já está, uau, iríamos viver numa sociedade muito sábia, né? Porque todo mundo sofre. Mas se a gente não dialoga, não cria grupos, né, redes de apoio e não problematiza, a gente não faz nada. O que a gente faz nesse sofrimento, né? Eu achei isso muito forte, assim, para mim. Se bastasse o sofrimento, a gente ia viver numa sociedade idílica, né? Todos nós, né? É o que a gente faz no sofrimento. Só uma frase de Schopenhauer, como você agora deu uma deixa para a frase, vou colocar a frase de Schopenhauer para ele, um filósofo alemão do século XIX, né, no Parerg Paralipômena, ele diz assim, né, quando você não tem saúde, juventude, dinheiro ou beleza, a espiritualidade chega. Então, assim, é curioso, né? Perder uma dessas coisas, não tem juventude, não tem saúde, tem beleza. Então, tendo juventude, saúde, dinheiro e beleza, não quer Deus. Não quer Deus, mas já perdeu um pedaço, perdeu isso. É um livro do século XIX. O filósofo Agora, Renato, aqui na nossa cultura, você falou só estou eu falando aqui. De beber o morto, né? Agora, é impressionante como as pessoas que fazem esse ritual também são muito julgadas. Porque se espera o quê? Um pranto, um sofrimento. Então, diz, né? Tem um julgamento cruel para levar isso de uma forma. É muito triste isso. Acho que realmente vem um pouco de fora, né? No ambiente, a gente falando, né? O Gurufim especificamente. O Gurufim faz parte, é um dispositivo cultural, né? Da cultura negra, do samba. Então, nesse território, vai ser perfeitamente natural que o Gurufim seja feito. Imagina não ter o Gurufim de Arlindo Cruz. Não tem como não ter, né? O Gurufim dele. Não tem como. Então, acho que é muito para quem está de fora desse universo, porque tem a ver com o mundo do samba, com essa cultura, né, que está um elemento cultural carioca. O samba, ele é um modo de vida, né, ele é também um gênero musical, ele é também um gênero de dança, mas ele é uma forma que tem a ver com a malandragem, né? A malandragem é um dispositivo cultural negro para não ser explorado pelo trabalho. Assim como a preguiça é um dispositivo cultural dos povos indígenas para falar assim, eu não quero trabalhar o tempo inteiro, porque o tempo livre é importante. Então tem muito a ver com isso, né? Tem a ideia de tempo livre, que é alguma coisa que está voltando de moda para moda, né? Ter tempo livre. Então as culturas negras indígenas tem diferenças, falar de muitas culturas variadas, né? A África são 54 países, são os 45 países de colocar o Saara Ocidental, se não considerar, são 44, mas o que tem nesse continente, né? Tem, para a chegada, mais especificamente no Brasil, tem essa ideia de você gingar com a vida. Então, essa gingada com a vida, ela faz muito sentido no contexto cultural, o Gurufim. Mas quem está de fora fala, poxa, estão fazendo uma festa? O que é isso? Coisa estranha. Mas É interessante que na hora que ele falou do Gurufim, eu falei assim, num leito de morte, acontecem pequenos gurufins. Talvez não com a cerveja, não com o samba, mas no momento em que a gente sabe que a morte vai chegar e a família está ali próxima daquela pessoa, muitas vezes são piadas, as pessoas riem, as pessoas choram, aí um lembra de uma coisa engraçada, conta e coloca uma música para tocar, e lembra da foto, traz uma história, e fica nesse ritmo, onde eu acho que acontecem as homenagens e as despedidas mesmo, né? Que eu acho que é super válido. Eu acho que isso realmente é viver todos os dias e até o finalzinho, né? Aquela história a morte é um dia para ser vivido.
E eu falo que isso são pequenos gurufins, porque quando você vê uma família sorrindo ali, lembrando das histórias, homenageando aquela pessoa com alegria, eu acho fundamental. Eu acho que é mais saudável para todo mundo. E assim, o luto ele não acontece só depois que a pessoa morre. Então essa elaboração já está acontecendo ali naquele momento e eu acho isso muito importante. Até trouxe alguns livros que me pediram, ficaram ali. A bolsinha, tá lá, a bolsa. lá, na mesinha. Ah, tá, a bolsinha. Que é o livro que eu passei para a pandemia, de 22, né? Que é o luto. Que é esse panorama sobre várias culturas, né? Como lidam com a morte, lidam com o luto. Ai, gente, obrigada pela presença de todos. E é isso. Acho que é importante a gente falar. O letramento sobre o luto é importante, né, para a gente viver melhor e valorizar a vida, né, enquanto a gente tem. Um dia de cada vez é o ensinamento mais importante da UTI. Um dia de cada vez.